Bom dia, ouvintes da Sindicep Rádio Web. Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos e para toda a sociedade. Você pode acompanhar ao vivo pela página do Sindicep Maranhão no Facebook. No programa de hoje, vamos receber o diretor de Política Sindical e Formação da Condicef, Walter César Figueiredo, e o diretor executivo da CUT, Pedro Armengol. Na pauta, eleição na Câmara, ações sindicais e reflexos para os trabalhadores. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Passar a palavra agora para ti, Walter. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Pedro. É um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio Sindicep Web. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube. É um prazer. Pedro, esse tema é muito importante, até porque nós estamos vivendo um momento político conturbado no Brasil e a tendência e as avaliações é que 2021 a crise política vai se agravar, juntamente com a crise econômica. E nós temos visto nesse debate de sucessão na Câmara alguns companheiros inconformados com a posição do PT, do PCdoB, das esquerdas, que estão apoiando o Baleia Rossi contra o Lira, que é o candidato do Planalto, candidato do atual presidente. Inclusive alegando que o MDB foi o partido do golpe, etc., tendo em vista que o vice da Dilma era o Temer. Mas nós temos visto uma coisa, o seguinte, inclusive nos Estados Unidos agora. A Câmara e o Senado é feito por maioria. Os partidos de esquerda não têm maioria, não tem jeito. Então, qualquer jeito que quiser voto, se a direita não se dividir e votar junto com a oposição, com a esquerda, não se aprova nada que seja contra o governo ou que seja a favor dos trabalhadores. Inclusive, o impeachment de Trump nos Estados Unidos foi aprovado por isso. E nós temos experiências recentes, por exemplo, da reforma da Previdência, que o Guedes não conseguiu aprovar tudo que queria, exatamente porque a base de sustentação do governo na Câmara se dividiu, e no Senado, né? E não aprovou, por exemplo, a capitalização previdenciária, que era o coração da Previdência que o Guedes queria. E várias outras coisas, por exemplo, escola sem partida, até hoje nunca foi aprovado, né? Algumas propostas mais malucas de perseguição ideológica no Congresso que o governo queria aprovar, não aprovou. E o meu medo é o seguinte, se o Temer consegue, ou se o Temer não, se o Bolsonaro consegue ter o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que qualquer um já vai estar alinhado com ele, né? Ele não vai precisar nem fazer o sonho dele, realizar o sonho dele, que é dar um golpe de Estado e instalar a ditadura dele no país. Ele vai fazer uma ditadura branca. E que, inclusive, nós, na história recente do Brasil, vemos isso. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso governou com instrumento de ditadura. Eu não sei se vocês lembram que ele chegou a proibir o Ministério Público de fazer investigações contra o governo. A Procuradoria da República era engavetadora de denúncias. Nós podemos lembrar que o Congresso Nacional não aprovava nada que fosse contra o governo. Tanto é que nunca sequer chegou a discutir impeachment de Fernando Henrique Cardoso, embora houvesse inúmeras corrupções, né? A Polícia Federal não apurava nada. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, que é o que eles já estão fazendo aí, inclusive o Aras agora soltou um documento, depois o general porta-voz do Exército, até ameaçando a imprensa, que a gente está vendo. Então, o meu medo é esse, que eu acho que é importante. Nesse momento, a gente tem clareza política, né? E ter certeza do que nós queremos, e saber que os outros não estão obrigados a fazer o que a gente quer, nem nós estamos obrigados a fazer o que os outros querem. Cada um vai fazer conforme a correlação de força. E que, no meu entender, o fundamental é isso que a Condicef sempre fez, né? Está dentro do Congresso Nacional, a CUT e as centrais pressionando, porque a gente sabe que eles, como eles são contra a gente, sem pressão não funciona. Agora, querer pressionar e não votar nada, não tem como. Se não dividir a direita, não se aprova nada no Congresso. Essa é a minha visão pessoal, que também gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, tendo em vista que nós, da Condicef e da CUT, temos uma atuação muito forte dentro do Congresso Nacional. Estamos, inclusive, nos últimos anos, dirigindo as ações para as bases eleitorais dos deputados e senadores, que eu acho que é fundamental, que se esclarece muito bem, porque, inclusive, com a questão da candidatura da Erundina e de outras candidaturas, por que a gente não está apoiando? Né? Que é a questão da opção que a gente tem que fazer. É isso, e quero desejar aí um bom programa, que a gente continue e vamos firme nessa luta. Um abraço a vocês e a todos os nossos ouvintes e assistentes. Obrigado, Walter. Pegando esse gancho aí, Pedro, como é que a CUT está vendo isso, essa posição? Bem, primeiro, bom dia a todos e a todas aí, ouvintes da Rádio Web Sindicep. Bom dia, Ricardo. Bom dia, meu companheiro Walter, que também da Executiva Nacional da Condicef, né? Sim.
Eu queria iniciar a minha intervenção em relação a esse tema, Ricardo e Walter, né, resgatando, né, uma entrevista que o Lula deu em 2006 para a revista Isto É, né, quando a revista Isto insinuou, durante o debate com ele, né, com a entrevista exclusiva de página inteira, porque que ele dialogava com o senador Collor e com o senador Sarney, né? Já que no passado, tanto ele como o PT tinham críticas muito contundentes em relação a esses dois políticos nacionais, né? E se isso não seria uma contradição dele, enquanto presidente da República, está dialogando com dois adversários que no passado ele criticava de forma muito contundente, né, tal. E o Lula respondeu o seguinte, daquele jeito Lula de ser. Disse, olha, primeiro vocês têm que fazer essa pergunta para o eleitorado de Alagoas, né, Perfeito, e para o perfeito, eleitorado do Amapá, né? perfeito. Foi esse eleitorado que elegeu legitimamente, dentro Sim, das regras do Estado de Direito e das regras democráticas, o senador Collor e o senador Sarney. E eu, enquanto presidente da República, né, eu fiz o juramento de respeitar a Constituição e de respeitar as instituições. E tanto o Collor como o Sarney são duas instituições, né, que são dois senadores que participam do parlamento, são lideranças nacionais e legitimamente eleitos pelo povo, né? Então, eu, enquanto presidente, não tenho como me recusar a dialogar com nenhum representante, independente da apoio ideológico, independente do partido, que foi legitimamente colocado pelo povo para representá-lo, né? E aí eu fiz essa primeira contextualização, essa preliminar, para dizer que, antes da gente entrar nesse debate sobre a atual conjuntura que envolve a eleição para presidente da Câmara e do Senado, que vai acontecer agora no dia 1º de fevereiro, né? sim, Também a gente refletir. Quem colocou o parlamento, quem elege o parlamento é o povo brasileiro, quer dizer, uma instituição legítima, né? Infelizmente, aí tem uma série de fatores, né? Nós temos hoje um sistema político extremamente, né, eu diria, que é o maior problema do país, é o sistema político, né? Hoje nós não temos uma democracia legítima, nós temos uma democracia do capital. É só você ver o perfil do Congresso Nacional. A maioria dos eleitos é para representar e são financiados e estão lá para representar os interesses do grande capital, né? Não estão lá para representar os interesses da maioria da população. Mas, dentro da regra do Estado Democrático de Direito, foram eles que foram eleitos, tanto os deputados como os senadores. Hoje, por exemplo, né, infelizmente, as bancadas dos partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, né, que hoje basicamente são esses três, né, tal, não conseguiram eleger bancadas que tenham condições de fazer uma disputa, por exemplo, a presidência dentro do Congresso e da Câmara, que não tem nenhuma perspectiva de uma zebra, bora colocar assim, que se consiga disputar hoje, principalmente, quando nós temos um parlamento dominado por interesses do que nós, há muito tempo na política brasileira, denominamos do centrão, né? Centrão que são partidos de direita e de centro, né? Eu acho que são mais de direita, no meu ponto de vista, mas que tem o domínio quantitativo do parlamento, tanto da Câmara como do Senado. Então, considerando, primeiro, a grave situação econômica, social e política do Brasil, agora aprofundada por uma crise sanitária, né? Considerando a importância de se ocupar espaço nas mesas diretoras, né? Tanto da Câmara como do Senado, porque vamos colocar aqui a hipótese que tem uma corrente muito grande dentro do movimento sindical e dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, a qual eu sou filiado também, né, tal, de que os partidos de esquerda deviam formar um bloco e sair com candidatura própria para marcar posição política, porque é só para marcar posição política. Não tem a mínima possibilidade, do ponto de vista de correlação de força quantitativa, de ganhar a eleição dentro da Câmara. E se perder, o que é que vai acontecer? Ficam literalmente isolados. O que já Não vem vão ter acontecendo, né, nenhuma Pedro? participação. O que já Sim, vem já está acontecendo, né? acontecendo. Exatamente porque tomaram essa decisão anteriormente.
né? Anteriormente, Isso. do meu ponto de vista, uma decisão equivocada, Isso. porque, ao menos, se você tem espaço na mesa, você tem condições de propor agenda naquela mesa, né? Porque nada vai ao plenário sem passar primeiro pela discussão na mesa diretora. Então, ao menos você tem um espaço para propor agenda, você tem espaço para se contrapor à agenda que não é de interesse da sociedade, né? De marcar uma posição ali na própria mesa diretora, tanto da Câmara como do Senado, né? Você tem, ao menos institucionalmente, espaço para discutir. E para nós da Condicef, que nós temos uma história desse diálogo com o parlamento, né? Em várias situações nós já passamos. Uma coisa é você ter, por exemplo, um representante dos partidos de esquerda na mesa diretora. Você tem mais espaço para dar movimento às nossas agendas, levar para eles, isso nós sempre fizemos. Quando o PT tem espaço na mesa diretora, a gente faz a reunião com as lideranças, apresenta a nossa agenda, e eles têm espaço para levar essa agenda para a discussão dentro da Câmara ou do Senado. Se não tem esse espaço na mesa, fica literalmente isolado, só para disputar voto no plenário, sem nenhuma possibilidade de negociação de agenda, de negociação de pauta, de negociação de posição. Fica isolado, aquela postura revolucionária que a gente não se alia com ninguém, e as coisas passando contra a sociedade brasileira. Então, eu tenho problemas, às vezes, de fazer essa discussão, mas, nesse momento, pela crise que o país atravessa, não se tem outra alternativa que não seja se fazer alianças pontuais. Isso não é aliança ideológica, não é nenhuma aliança ideológica. Claro. É uma aliança pontual, né? Colocando algumas premissas que são colocadas, como a questão da independência do legislativo, né? A questão de agendas que não atentem contra a vida, de agendas que de respeito aos direitos humanos, de agendas de combate à miséria e à fome, né? Que isso, inclusive, são agendas que estão sendo, né? E de agência de respeito às regras de funcionamento do próprio parlamento, né? Então, pragmaticamente, no bom sentido, né? Apesar de ideologicamente a gente se sentir um pouco ferido nesse momento, mas eu comungo com uma posição, principalmente hoje eu digo, do Partido dos Trabalhadores. E aí você perguntou, até para completar aqui o meu raciocínio, por que não apoiar uma candidatura da Erundina e uma candidatura do PSOL? Bem, porque não tem a mínima possibilidade de disputar. Claro. Não é porque a gente tenha nada contra o PC ou contra a Erundina. Perfeito. Né? Se a gente for apoiar essas candidaturas, vai acontecer isso que eu falei. Vamos ficar isolado, o bloco de esquerda, né, isolado dentro da Câmara, sem participar de nenhuma discussão de agenda, sem participar de discussão de projeto, né, porque vai ficar só disputando voto no plenário, levantando a mão, né, não é nem levantando a mão, levantando a cadeira, e sem nenhuma possibilidade de disputar nenhuma agenda. Né, tá. Então, é uma posição pragmática, não é uma posição ideológica que o partido está se aliando a nenhuma ideologia, ou do candidato da Câmara, ou do candidato do Senado. Isso. Agora, Pedro, essa pressão, né? A gente sofre pressão exatamente por isso. Não está faltando também mais explicação, a base entender exatamente esse funcionamento da Câmara? Porque muita gente não sabe como é que funciona. Não tem nem ideia disso que a gente está falando agora. E por isso cobra esse posicionamento. Eles não sabem que você precisa participar do bloco para estar na mesa. Então, não está faltando um pouco mais da gente expor isso? Quer dizer, eu digo nós, o movimento sindical, que tanto sofre com isso. Olha, você faz uma provocação extremamente importante, Ricardo e ouvintes, né, do ponto de vista de compreender, de entender primeiro como é que funciona o Estado brasileiro. É isso. Né? Qual o sistema político que dirige o Estado brasileiro? Né? O sistema político composto principalmente pelas instituições, parlamento, executivo e judiciário. Né? Isso, infelizmente, grande parte da população não tem esse entendimento como é que funciona. Né, tal. Inclusive, eu sempre volto também um pouco no passado, por exemplo, quando o Lula foi eleito. Né? Quando o Lula foi eleito, né, a maioria, grande parte do povo brasileiro, principalmente aqueles de viés de esquerda mesmo, achavam que o Lula tinha a caneta para resolver todo o país. Né, tal. E eu sempre... Deixa eu só desligar aqui uma ligação que está
chegando no celular, infelizmente. Tranquilo, sem né? problema, sem problema. Fique à vontade. Deixa eu só desligar aqui, só um minutinho. Desculpa aí, é porque eu estou fazendo aqui a entrevista pelo celular e está chegando uma Tranquilo, ligação, eu sem tenho que problema. desligar. Fique à vontade. Desliguei aqui. Pronto, Aham. continue. E todos acharam, não, o Lula agora é eleito presidente, um trabalhador, né, de origem democrática e popular, com a caneta vai resolver todos os problemas. Eu sempre dizia naquele momento, eu digo, gente, foi importante a eleição do Lula, foi. Sim. Né? Eu sou do PT, eu votei no Lula, eu fiz campanha para o Lula, mas não é assim que funciona a coisa. Nós temos um Estado dominado por elites políticas e econômicas há 500 anos. E não é a eleição de um presidente da República dentro do nosso sistema político brasileiro atual que vai mudar o Brasil da noite para o dia. Primeiro que nós temos um presidencialismo que depende do legislativo. Né? É mais parlamentarista do que qualquer outra coisa. Mais parlamentarista do que qualquer coisa. É verdade. Né? E qual é o perfil do parlamento? É o parlamento que é eleito pelas elites dominantes, tanto as elites políticas como as elites econômicas. Então, infelizmente, gente, isso não é real. De que só porque o Lula foi eleito, o Brasil vai sair do inferno para o céu do dia para a noite. Isso é um processo histórico de dominação, né, tanto política como econômica, que não é com 4, 8 anos ou 10 anos de mandato que vai mudar radicalmente a situação socioeconômica do país. Verdade. Então, é essa incompreensão, né, inclusive, até eu diria da nossa categoria, de como é que foi. Eu sempre defendi no nosso espaço de discussão interna, no movimento sindical, o seguinte: eu acho que o primeiro custo de formação que tem de ter nas organizações dos trabalhadores como um todo é o seguinte: como funciona o Estado brasileiro. Perfeito. As pessoas entenderem como é que funciona o Estado Perfeito. Brasileiro, né? Porque, inclusive, a gente passa por situações de desconhecimento, né? Que as pessoas acham que a gente envia uma pauta para o governo e está tudo resolvido. Não é assim que funciona, né, tal? Então, essa compreensão de como é que funciona o sistema político brasileiro, que para mim é um sistema, aliás, é o maior problema hoje. Sim. Ou se muda esse sistema político vigente, ou a gente não tem grandes perspectivas de mudanças sociais nesse país. Porque nós vivemos, como eu disse aqui anteriormente, hoje uma democracia do capital. Elege representantes ao parlamento aqueles que têm maior poder econômico, né, e maior poder político, que são as elites dominantes históricas. Agora, circunstancialmente, nesse momento, eu não vejo outra saída para os partidos de esquerda, em particular o PT, de não estar compondo alianças pontuais com, inclusive, condicionamentos preliminares da independência do parlamento, do respeito às instituições, porque se tomar uma medida de sair numa candidatura própria de oposição, vai ficar isolado e o que já está ruim vai ficar muito pior. E como eu ia dizendo, eu dizia o assunto, nós da Condicef, nós temos essa prática de dialogar com o parlamento, historicamente. Sim. E uma coisa, nós temos essa experiência, é quando os partidos de esquerda têm espaço na mesa, tem muito mais qualidade essa intervenção nossa. Quando os partidos de esquerda não têm assento na mesa, olha, fica praticamente impossível a gente encaminhar qualquer agenda da classe trabalhadora para se negociar por dentro do Congresso Nacional. Isso. E infelizmente, né, Pedro, a gente percebe que boa parte da nossa base, dos servidores públicos, vota na direita, elege os deputados da direita. E depois fazem pressão para que a gente consiga conquistar alguma coisa em defesa dos trabalhadores no Congresso. Fica difícil, né? Você elege aquilo que é contra a nossa linha. E depois quer que a gente consiga convencê-los do contrário. Fica difícil, né? Nós precisamos aprender a votar, realmente. Ricardo, nós vivemos essa contradição na classe trabalhadora historicamente. Eu vou lhe fazer uma pequena contextualização rápida aqui de minha função como servidor público federal, né? Eu trabalhei muitos anos, né, no Ministério do Trabalho, no ex-Ministério do Trabalho e Emprego, na Superintendência Regional do Piauí. Eu era chefe daquele tempo que tinha a seção de Segurança e Medicina do Trabalho. Eu era chefe dessa seção, né, tal. E o Ministério do Trabalho sempre foi uma referência para a classe trabalhadora. Era uma referência para a classe trabalhadora, com todos os problemas do Ministério do Trabalho. Mas na década de 90, que foi quando eu exercitava essa função, né, era uma grande referência. O trabalhador sentia uma dor de cabeça, que achava que era culpa do patrão, corria para o Ministério do Trabalho, né, para denunciar, etc, etc. E a minha seção
era justamente aquela mais delicada, que tratava das questões que demandam a questão de acidente de trabalho, né, tal. E nós tinha e temos uma legislação brasileira que não é de proteger o trabalhador, né? Muito mais de proteção ao patrão do que ao trabalhador, principalmente em demandas de acidente de trabalho, né? E o cara chegava lá todo arrebentado, né, querendo os seus direitos, e a gente tinha o nosso limite. Primeiro que o Ministério do Trabalho não é judiciário, né? E a maioria das demandas que chegava para lá não era demanda para o administrativo, era demanda para o judiciário, né? E só que o cara, que ele chegava numa situação de tanta fragilidade humana, né, que na hora que eu dizia isso para ele, olha, você deve buscar o judiciário e tal, ele me esculhambava, né? Ele me esculhambava, né? O servidor público não vale nada, não presta para nada, eu estou lascado e ninguém me ajuda, né, tal e tal. Aí eu pegava um livrinho verde, que eram as normas regulamentadoras, portaria 3.668, se não me engano. Aí ele sempre estava aqui do lado direito da minha mesa, e eu mostrava para ele, eu digo, olha, você está vendo esse livrinho aqui? Isso aqui são as normas regulamentadoras do trabalho, viu, tal. Você sabe quem é, sabe por que você não tem um atendimento ideal aqui? Porque esse livrinho aqui não permite, isso aqui é a lei. Sabe onde é que essas leis são aprovadas? Elas são aprovadas no Congresso Nacional. Pois é. O senhor se lembre que o senhor votou na última eleição, a maioria não lembrava, né? Aí naquele tempo eu me lembro que tinha um senador, que era um usineiro, até já morreu miserável, né? E matava trabalhador literalmente, o Ari Magalhães, né? Que era sempre eleito senador pelo Piauí. Eu digo, senador, você não votou no Ari Magalhães, não? Aí ele dizia, tinha alguns sinceros que diziam, votei. Eu digo, bem, se você acha que o Ari Magalhães vai proteger direito de trabalhador nos votos dele, eu acho que você minimamente está enganado, né? Porque é um cara que vive aí, praticando trabalho escravo, matando trabalhador, hoje é senador da República, eleito por você, né? Como é que ele vai defender direito de trabalhador? E o que está aqui nesse livrinho aqui, meu cidadão, é aprovado no Congresso Nacional, são as leis que normatizam a questão de acidente de trabalho. Então, hoje nós vivemos essa situação ainda, não mudou nada. As pessoas, né? E aí eu digo uma crítica tranquila em relação à minha categoria, trabalhador do Serviço Público Federal, que na sua grande maioria, né? Eu não vou dizer grande parte, até eu vou ser generoso, não vou dizer que foi a maioria, mas grande parte votou no Bolsonaro, né? Tal, votou nos deputados que apoiam o Bolsonaro, que estão hoje no Congresso Nacional, e vem, inclusive, para cima das organizações sindicais cobrar. Olha, a gente não ganha nada, a gente não avança em nada. Cidadão, você votou em quem? Porque é o seguinte, mesmo aí a questão de entender como é que funciona. Aí eu digo assim, mesmo que o Bolsonaro quisesse, né, o presidente da República, no caso Lula, o Bolsonaro, a Dilma, o Michel Temer, quisesse, por exemplo, só um exemplo, dar um aumento para servidor, ele não tem esse poder da caneta, ele tem de encaminhar um projeto para o Congresso Nacional, para o Parlamento. Ele depende do Parlamento, inclusive, não é mesmo? Isso eu estou colocando uma utopia, né? Mas que tudo depende, inclusive, do Parlamento, do deputado e senador que você votou, né? Então, eu acho que nós somos carentes, né, desse processo de formação, tanto em relação à nossa categoria, como em relação a toda a classe trabalhadora, da importância na hora do cuidado, eu diria, do cuidado na hora de escolher e de votar nos representantes que vão encaminhar tanto para o Parlamento como para a presidência da República, né? O maior fato é essa tragédia patrocinada, né, pela eleição do Bolsonaro. Mas foi o povo, foi a maioria dos votos válidos que botaram o Bolsonaro na presidência da República. Ele não caiu do céu lá na presidência, ele foi colocado lá através do voto popular, né? Verdade. Apesar dele achar que foi ungido por Deus, não foi. Foi o povo que botou ele lá. Não, foi voto do povo, voto do povo. Um povo que... agora o povo aí, eu não estou colocando o povo como réu, não. O povo é vítima de um processo histórico de dominação política e econômica, de massificação ideológica através da grande mídia, que leva o povo a uma escolha equivocada dessa, né? O povo não é culpado, o povo é vítima de um processo de não formação, de não ter política de educação, né? Por que não tem política de educação? Porque povo educado é um povo que sabe escolher. Né? Então não é por acaso que não tem política pública de qualidade de educação. É para o povo continuar ignorante e continuar sendo literalmente, né, dominado como gado, né, sendo levado como gado para o abatedouro, literalmente. Né? Outra reclamação que a gente tem ouvido aqui pela base
é sobre alguns acham, né, que o movimento sindical tem feito pouca pressão, né, a esses ataques. Agora, nesse caso, né, tem um problema grande. A gente está enfrentando uma pandemia. Isso está sendo muito ruim para nós, principalmente para nós, que temos consciência e não, né, não sabemos, não está sendo possível ocupar as ruas. Mas, mesmo assim, nós temos feito... A CUT tem feito muita coisa, né, Pedro? E a Condicef também, em relação a isso. Muita pressão. Até lá no Congresso, com essas... mesmo sendo remotas, né, as sessões remotas, tem havido pressão. Ou não? Não, é o seguinte, Ricardo. Primeiro dizer que as nossas limitações de pressão, como você colocou o termo aí, ou de mobilização, Mobilização, né? isso. Elas não se originaram só com a pandemia, não. A pandemia aprofundou as limitações. Claro, a pandemia Sim. aprofundou as limitações, né? Certo. Mas elas vêm desde antes da pandemia. O primeiro fato importante, nós já falamos aqui durante essa conversa nossa aqui, é de que grande parte da classe trabalhadora, não é só o servidor público, viu? Votaram no Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro. Aparece, né, o meu sentimento é que está começando a cair a ficha agora. Eu já vejo por aí, pontualmente, alguns arrependimentos. Mas, durante o ano 2019, bem, a gente já tinha dificuldade. Por quê? Por isso. Agora, recentemente mesmo, eu vi uma situação, não vou citar não por uma questão ética, mas de uma base nossa de serviço público federal, que foi botada uma mensagem num determinado grupo de Zap, e que a maioria das pessoas daquele grupo de Zap continuam defendendo o Bolsonaro. Servidor Público Federal. É um absurdo. Servidor Público Federal. Inclusive, esse grupo de WhatsApp foi desmontado, né, até de um sindicato filiado nosso, né, tal, porque a maioria do pessoal estava reagindo, defendendo o Bolsonaro, né, tal, e um determinado setor da nossa categoria, né, tal. Então, a primeira dificuldade é essa, né, tal. Segundo, a própria dificuldade de mobilização da classe trabalhadora, considerando que nós vivemos uma situação social gravemente crítica. No ambiente de 14% de desemprego, gente, é muito difícil você fazer mobilização de massa. As pessoas estão querendo garantir um emprego para sobreviver. É difícil você mobilizar massas com um ambiente de 14%, de 14 milhões, 15 milhões de desempregados, né, tal. Veio aí, como digo, veio a pandemia para aprofundar mais ainda, porque a pandemia veio exigindo e continua exigindo, inclusive, a questão do distanciamento social. Claro. Nós não temos como mobilizar, e essa é a posição da Central Única dos Trabalhadores, que nós defendemos a vida, de chamar mobilização de massa no momento desse, ou no ano passado. Nós continuamos com a posição absoluta de que vamos continuar fazendo a nossa mobilização que a gente tem feito através de redes sociais, através de mídias alternativas, com grupos menores, com pressão direta dentro do parlamento, né? E conseguimos algumas conquistas, né? Nós atrasamos algumas agendas do governo, atrasamos a agenda da reforma administrativa, né? Que pelo governo teria sido aprovada no ano passado, conseguimos derrotar a questão do governo, a questão do Fundeb, que é uma política extremamente importante, que o governo queria pegar os recursos do Fundeb e jogar para o setor privado, entendeu? Então, dificultamos muitas agendas contra a classe trabalhadora, fomos protagonistas na discussão do auxílio emergencial, enquanto movimento sindical com as bancadas de esquerda, que se dependesse do Bolsonaro, apesar de ele estar capitalizando eleitoralmente agora, né, dizendo que foi ele, mas foi uma pressão do movimento sindical, da bancada de esquerda, inclusive inicialmente, o auxílio emergencial era de R$200, e graças à pressão, principalmente dos partidos do parlamento lá dentro do Congresso, foi que aumentou para esses misérios de R$600, mas melhorou um pouco, né? Continuamos com a pressão sobre a necessidade da continuidade do auxílio emergencial por dentro do Congresso Nacional, dialogando, inclusive, nessa agenda que está colocada para a eleição de presidente da Câmara e do Senado, é um dos compromissos que os partidos de esquerda estão colocando dentro dessa discussão de aliança, né? Enfim, dentro das nossas possibilidades, nós conseguimos, né, eu diria, mais do que a gente poderia imaginar que a gente pudesse conseguir, eu não diria de conquistas, mas ao menos de inviabilizar e de atrasar algumas agendas, que é uma agenda ultraliberal, que veio junto com o Paulo Guedes, né, de desmonte do Estado brasileiro, não é só a reforma administrativa, mas de todo parte, atrapalhando até agora, em parte, os processos de privatizações, né? Então,
Dentro do setor público ainda estamos sobrevivendo, eu digo sempre que estamos sobrevivendo, mesmo com emenda constitucional número 95, mesmo com PLC 173, mas a gente continua sobrevivendo, continuamos resistindo. Nesse momento, a gente está com uma agenda forte, que no caso do setor público, para esse mês de janeiro, fevereiro e março, né? Que passa de uma jornada de luta, justamente já começando agora no dia 23 amanhã, onde nós temos carreatas em praticamente todo o país, né? Em defesa da vacina para todos, principalmente a questão da vacina, né? Que acho, para mim, a situação mais grave do país hoje é a questão da vacina, porque não tem outra perspectiva de se minimizar essa questão da pandemia que não seja através das vacinas, e tivemos aí as dificuldades por irresponsabilidade do governo, né, que sempre foi e continua sendo negacionista e não tomou as medidas que deveriam ter sido tomadas no momento certo, numa disputa mundial hoje por vacina. Então, hoje, a nossa agenda prioritária tem sido, né, desde dezembro, novembro, dezembro, a defesa da vida, a defesa da vacina para todos, né? Então, essa jornada de 2023 vai até o dia 31, inclusive, a gente orientando atividades e desenvolvendo atividades em muitos estados de pressão, junto aos parlamentares, né? Justamente em relação tanto à vacina quanto em relação à questão da PEC 32, da reforma administrativa. No dia 1º de fevereiro, a gente está aí colocando como Dia Nacional de Luta em defesa dos serviços e servidores públicos, né? Inclusive, né, com a perspectiva também de mobilizações, com restrições, claro, pela questão da pandemia, mas de atos simbólicos em todos os estados, carreatas e etc., para a gente dar uma visibilidade a essa agenda. E estamos também, talvez, a gente não considera em fase de conclusão, de uma grande campanha de mídia, né, que as entidades cultistas, junto com a CUT Nacional, devem estar implementando aí a partir do início de fevereiro, né, tanto através de TV, como de rádio, como de mídia social, né, para a gente tentar furar essa bolha e dialogar diretamente com a população, colocando os riscos e as consequências extremamente danosas desses projetos, principalmente voltados para a reforma administrativa e outros projetos também de desmonte do Estado brasileiro. Bem, nós estamos tentando, mesmo com todas as restrições da situação da crise sanitária, mas de estar dando movimento às nossas agendas na perspectiva de que crie, inclusive, uma bolha de pressão junto ao Congresso Nacional que inviabilize e dificulte a aprovação dessa agenda, que hoje, eu diria, do governo federal, o prioritário não é nem a reforma administrativa. Hoje eles estão olhando mais a questão, inclusive, de ataque direto à renda dos trabalhadores do setor público, que é a PEC 186, que é para reduzir salário de servidor público, né? Hoje é a agenda prioritária do governo, que está numa situação econômica difícil do ponto de vista fiscal. O governo não tem dinheiro para pagar imposto do próximo ano, 600 bilhões até junho, né? E ele quer tirar de onde? Quer tirar dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores do setor público, né? Então, nós estamos dando movimento a essa agenda na perspectiva de que a gente mantenha acesa a chama e torcendo para que essa crise sanitária passe o mais rápido possível, apesar de eu, particularmente, não acreditar. Eu acho que, do ponto de vista da questão da pandemia, já temos um 2021 muito difícil, mas mesmo com essas limitações, a gente dá movimento à nossa agenda. Ok. Aproveitando, Walter está aqui com a gente. A gente falando muito sobre isso, essa pressão sobre o governo Bolsonaro, essa coisa, agora me parece que começa a se criar um ambiente favorável realmente ao impeachment dele. Inclusive, ontem saiu uma pesquisa no jornal É o País, né, mostrando o estrago que ele tem feito, uma linha do tempo, né, desde que começou a pandemia, que está gerando, né, substancialmente condições para realmente acusá-lo de crime, de responsabilidade. A Condicef está trabalhando também com essa possibilidade? Walter, teu microfone está desligado. A Condicef e a CUT subscreveram vários pedidos de impeachment, né? E vão continuar subscrevendo todos aqueles que tiverem. Inclusive, é fundamental dizer o seguinte, para todo o movimento sindical, igual o Pedro citou o caso desses grupos aí, ficar atento, porque o time de Bolsonaro está jogando agora
nas redes sociais, etc., com essa história do PT apoiando o Baleia Rossi, sei o quê, para tentar nos dividir. Por quê? Porque eles estão se dividindo no Congresso Nacional e na sociedade brasileira, nas instituições brasileiras, está crescendo o sentimento que não dá mais com Bolsonaro. Então, quer dizer, isso está criando as condições políticas nas ruas e criando as condições, vamos dizer assim, legislativas para o afastamento desse presidente, né? E é isso que eles já estão preocupados, estão reagindo. Esse documento que o Aras soltou aí, ameaçando com o estado de emergência, etc., tal, mostra para já que eles estão começando a entrar em desespero, porque nós estamos conseguindo dividir o campo da direita, criar condições dentro do Congresso Nacional para o impeachment e para não aprovar essas medidas draconianas de Bolsonaro. Isso é um fato. Eu gostaria, inclusive, que o Pedro alongasse um pouco sobre essa discussão e uma outra discussão fundamental, Pedro, diante da incompetência do governo e das atitudes desastradas, atacando a China, atacando Maduro da Venezuela, atacando Cuba. Nós estamos vendo que o Brasil está virando coisa de comunista. É médico cubano, é gás da Venezuela e agora é vacina da China. Então, o Brasil está sendo dominado pelo comunismo. E o povo está agradecendo, né? Porque tem uma invasão para salvar a vida do povo brasileiro. Mas eu gostaria que você comentasse o seguinte: a CUT, inclusive, chamou as autoridades da Venezuela, está fazendo um acordo com a Venezuela para garantir o gás no Amazonas, e agora também parece que antes de ontem, reuniu com o embaixador da China para ver se facilita, no sentido de desobstruir os canais entupidos por Bolsonaro e sua política desastrada contra a China, que ele só gosta de atacar a China, né? No sentido de que a China forneça para o Butantan as matérias-primas para fazer a vacina. Eu gostaria que você também fizesse um comentário aí que mostra também, isso é importante, que mostra a dimensão e o papel que a CUT joga no Brasil e a importância de uma instituição dessa. Pronto, Pedro. Bem, Walter, é oportuno você fazer esse destaque, né? Primeiro eu vou começar aqui pela discussão do impeachment, né? Primeiro já existe lá debaixo, literalmente, né, dentro da gaveta do Maia, mais de 50 processos de pedido de impeachment, inclusive uns 3 ou 4 assinados pela CUT ou a CONTEF, com toda a fundamentação, são 18 crimes de responsabilidade antes da pandemia, né? Depois da pandemia já tem mais crime de responsabilidade, né? Tal. Já tem novos processos, né? Principalmente, como disse o Sérgio, o Walter César, né? De que o Aras literalmente adotou uma postura de Pilatos nesse momento. Olha, isso não é problema meu, é problema do legislativo brasileiro, né? Tal. Quer dizer, já tira um pouco bora dizer, dessa proteção que ele arranjou através das indicações políticas, inclusive do procurador da República, que é o Aras, né? O Aras já lavou as mãos para ele, né? Então, o próprio Supremo muito pressionado também, né? Que era outro também que protegia também, né? Mas o próprio Supremo muito pressionado, né? Tal. Bem, nesse momento o ambiente não está muito bom para ele, não, né? Inclusive essa possibilidade, né, de surgir um mecanismo de encaminhar algum desses pedidos é real. E essa é uma das razões que, inclusive, passa por dentro da discussão anterior nossa, de estar participando, inclusive, da mesa diretora do Legislativo, que essa pauta está indo para a mesa com certeza. Com certeza está indo para a mesa diretora do Legislativo, né? Tal. Então, é importante a gente registrar isso. E aí, nesse momento também, a gente demonstra aqui a importância, né, hoje da Central Única dos Trabalhadores e outras centrais, que, infelizmente, estão tendo de intervir numa demanda que devia ser de governo, né, devia ser de Estado, mas a gente olhando principalmente em defesa da vida e da classe trabalhadora. Na semana passada já foi feito um acordo com o governo, com o Maduro da Venezuela, né, no sentido de estar fornecendo em torno de 3 caminhões por semana de oxigênio, que dá lá um monte de metros cúbicos por semana, para Manaus, né? Isso já está certo, já foi feito um acordo, inclusive, com algumas empresas transportadoras que têm caminhões, né, adaptados para esse fim. Já está certo isso, já de aproximadamente 3 caminhões por semana para estar abastecendo Manaus e tentar suprir aquela situação terrível que se está até hoje. Hoje eu vi de manhã na Rede Band, continua morrendo de gente de Manaus por falta de oxigênio, hoje ainda, né? Continua morrendo, né? Tal. Ontem, né, as centrais, antes de ontem, as centrais tiveram uma reunião com a Central Sindical Chinesa, que representa mais de 400 milhões de trabalhadores, né? E que é uma central que tem uma relação com o Estado chinês, né, muito próxima com o Estado chinês,
que é um sistema comunista, né, que o movimento sindical tem esse atrelamento natural ao Estado, né, tal, mas no sentido de eles, o movimento sindical chinês, a central chinesa, que tem um peso político muito grande, também está intervindo junto ao governo chinês no sentido de liberar os insumos para que o Butantan e a Fiocruz tenham condições de fabricar vacinas numa capacidade muito boa, não que vá resolver toda a demanda, mas realmente minimizar a demanda, porque vacina que nós vamos ter na disputa que tem hoje do mundo, com 8 bilhões de pessoas para ser vacinada, a vacina que nós vamos ter, não tenha dúvida, é a vacina do Butantan e a vacina da Fiocruz. Não tem outra vacina. Até porque o governo brasileiro não se preocupou em estar articulando. E para piorar, nada é tão ruim como diz a lei de Murphy. Nada é tão que não fosse piorar. Ainda que a crise com o governo chinês, com o governo indiano, na OMC, na Organização Mundial do Comércio, quando inclusive o governo indiano pautava a questão da quebra de patente de vacina, e o Brasil votou contra a Índia, né? Aí criou essa tensão na Índia, né? A Índia está dificultando justamente por causa dessa tensão do voto do Brasil na Organização Mundial do Comércio, e a questão da China também é diplomática, e não é política. Foi as besteiras que o Bolsonaro, que o filho dele e o ministro das Relações Exteriores andou falando sobre a China no ano passado. Né? Uma série de agressões à China e que também a diplomacia chinesa não é santa. Né? E nesse momento, né, que o mundo hoje disputa os insumos da China e as vacinas da Índia, né, quem tem relações diplomáticas, né, competente e saudável vão conseguir. Quem não tem vai ter muita dificuldade, como é o caso do Brasil, que criou tensão com a Índia, com a China, e agora está pedindo esmola e batendo na porta, porque se não tiver, hoje o único país que tem capacidade de fornecer insumo é a China no mundo, é que tem mais matéria-prima para insumo, e em termos de produção de vacina é a Índia. E o Brasil teve a competência, no ano passado, de criar crise diplomática com os dois países. Bem, a perspectiva é muito difícil, né? Mas mesmo assim, a Central Única dos Trabalhadores esteve já com o ministro, já também com o embaixador da China aqui no Brasil, também numa intervenção no sentido de reconsiderar, dizer, mas não liguem para esse babaca que está aí, não, nós estamos preocupados com o povo brasileiro, não é com esse babaca que está na presidência da República. Né? Mas chegamos a essa situação também, que é uma crise diplomática gerada por esse governo incompetente e irresponsável. Bom, gente, infelizmente nosso tempo está esgotando. Eu queria agradecer a participação e os esclarecimentos prestados pelo diretor de Política Sindical e Formação da Condicef, Valcer César, e pelo diretor executivo da CUT, Pedro Armengol. Uma palavrinha para nossos ouvintes. Bom dia, muito obrigado, Pedro. Obrigado, Ricardo. Obrigado, nossos ouvintes e nossos assistentes. Um abraço a todos e a todas. E vamos que vamos. O Brasil é nosso. Primeiro, bom dia também, mais uma vez, Ricardo e Walter, né? Desejar, mesmo com todas as dificuldades, mas aí todos os nossos companheiros e companheiras do Estado do Maranhão, né? Um feliz 2021, né? E apesar da gente fazer essa análise relativamente pessimista, mas a gente precisa fazer para a gente entender a realidade, mas com certeza da gente construir ações positivas e otimistas para superar essas dificuldades que a gente aponta enquanto cenário para 2021. Então, um feliz 2021 com todas as dificuldades, né? Aí um feliz, bora dizer, um feliz início de ano com essa agenda que a gente está começando a construir para dar movimento às nossas pautas, né? E um abraço a todos e um bom final de semana aí para os maranhenses e maranhenses. Obrigado, Pedro. Obrigado, Walter. Queremos agradecer também aos nossos ouvintes e seguidores no Facebook pela companhia. Continue agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web.